Boa noite, meus irmãos. Depois de quase um ano e meio que estamos estudando o Evangelho de Marcos, 59 sermões, 4 pregadores diferentes. Hoje chegamos ao final. Vamos hoje tratar do último texto do Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia, portanto, em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versos 9 a 20. Marcos capítulo 16, versículos 9 a 20. Peço que você acompanhe com atenção a leitura do texto que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora vista por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, ó Deus, por este evangelho, por este livro maravilhoso que o Senhor fez chegar até nós. Obrigado porque nós acompanhamos todo esse livro. Hoje chegamos ao último texto e pedimos que o Senhor nos faça entender, nos edifique o coração e nos faça guardar as tuas palavras para que não possamos pecar contra ti. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo, é o que oramos no nome de Jesus. Amém. Não sei se você já ouviu falar, mas existe um humorista francês que vive no Brasil, o nome dele é Paul Cabanes, e ele faz algumas piadas a respeito do que ele vê de diferente na cultura brasileira. Por exemplo, ele fala que os brasileiros, eles criam regras para as pessoas poderem se sentir bem. Por exemplo, quando um brasileiro está do lado de outro e um está comendo, é uma obrigação do que está comendo oferecer para o outro. Mesmo que ele não queira oferecer, ele tem que oferecer. E o outro, por obrigação também é regra, ele não pode aceitar, mesmo que ele queira. Por quê? Porque é só uma regra para as pessoas se sentirem bem. Ele até conclui dizendo na apresentação dele, né? O cara está fazendo algo que ele não queria, e o outro não está fazendo algo que ele queria, e isso para que todo mundo se sinta bem.
Ele também diz que brasileiros têm muitas vezes dificuldades com finais e recomeços. Ele chama isso de ciclos. Ele fala que a gente brasileiro, especialmente agora nas redes sociais, sempre quer mostrar que a gente está bem com as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, você foi demitido no trabalho. Você quer falar mal da empresa, mas o que você escreve no Instagram? Ciclo que se encerra. Muito feliz pelas aprendizagens. Ou então, quando você vai recomeçar a academia, essa é clássica. A maioria das pessoas não gosta de academia, não quer fazer academia, mas você vai lá, posta uma foto e escreve novo ciclo, porque o que não te desafia te transforma. E muitas vezes tem essa mensagem motivacional e normalmente ainda tem uma foto de alguém bem-sucedido atrás, assim, para dar um impacto. Hoje a gente vai falar também de um ciclo que se encerrou e de um novo que começa. Mas Marcos, ele não é brasileiro, né? Então, ele não vai apresentar esse texto para nós simplesmente como um texto motivacional. A Bíblia não é um texto coach, né? Ele traz verdades necessárias para nós aqui, por vezes duras, mas também belas, e coisas que nós precisamos aprender a partir de tudo aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez trouxe um novo significado para a história desse mundo. A obra de Cristo na cruz, na sua vida, no seu ministério, na ressurreição, não foi só um fato histórico. Ela moldou o mundo, ela transformou o mundo e ela molda também a nossa fé. A nossa fé é pautada nisso. E a partir disso, nós temos responsabilidades a cumprir e, em contrapartida, nós também temos motivações que nos auxiliam a cumprir com essas responsabilidades. A partir daquilo que Jesus fez, nós temos uma nova etapa da história do reino de Deus nesse mundo. E é isso que a gente precisa ver nesse último texto de Marcos, um pouquinho disso tudo. Em resumo, a gente vai ver que a obra de Cristo molda a nossa fé, nos comissiona e nos motiva. Simplesmente isso. Nesse novo começo, a gente tem que se lembrar da obra de Jesus Cristo que molda a nossa fé, que nos comissiona e que nos motiva. Vamos ver essas três coisas e como elas trabalham a nossa fé. Primeiro vamos ver como é que essa fé nos molda. Eu vou chamar esse primeiro ponto de a fé que nos foi dada. Essa fé que chegou até nós. A gente está vendo hoje o último texto do Evangelho de Marcos aqui. A gente passou por um monte de coisa. A gente, por exemplo, começou passando lá pelo comissionamento de Jesus no batismo. A gente passou depois também pelo ministério de Jesus na Galileia, o início do seu ministério. E ele foi passando de região em região. Ele foi além do Jordão, ele foi na Pérea, ele foi na Judeia. E a gente viu também aquela curta, pequenininha, mas grandiosa em profundidade semana final de Jesus em Jerusalém. Ali a gente viu os ensinamentos finais de Jesus, a gente viu a última Páscoa, ali também tem a instituição da ceia, ali a gente viu também os momentos mais tristes da obra de Jesus, a sua traição, a prisão, o abandono, o sofrimento e a morte de Jesus. Mas a história não termina assim. Semana passada a gente tratou um pouco sobre a ressurreição, que a gente viu como ela é real e transformadora, nos enchendo de esperança. A gente viu tudo isso no Evangelho de Marcos. E nesse último texto a gente vai ver os desdobramentos, mas não só os desdobramentos imediatos para o Evangelho. A gente vai ver os desdobramentos eternos do Evangelho de Jesus Cristo. Coisas que chegam a nós e que nós também temos responsabilidade sobre elas. E tudo que eu falei aqui nesse breve resumo que eu fiz, compreende essa história do Evangelho e ajudou a moldar a fé dos discípulos e também a nossa fé. Todos esses eventos da história nos ajudam a entender como a vinda de Jesus
foi única, e única de tal forma que transformou a história desse mundo. E é isso que eu preciso trazer nesse primeiro ponto, como essa história molda a nossa fé, como ela gera essa transformação na vida daqueles que creem. Para isso, acompanhe aí mais uma vez, olha o versículo 9, o primeiro versículo que nós lemos, Marcos 16, versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Só nesse versículo eu já quero mostrar alguns grandes tópicos de mudança. Por exemplo, Jesus ressuscita e Marcos enfatiza mais uma vez, ele já tinha dito, mas ele diz de novo, o dia da ressurreição. Isso já nos diz muito. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, no domingo. E isso moldou a fé cristã grandemente. A partir daí, os cristãos, e isso é visto em vários trechos do livro de Atos, a igreja passou a se reunir não mais nos sábados, como era comum dos judeus, mas aos domingos. E qual é o princípio que a gente aprende nisso? Dessa mudança de sábado para o domingo. Preste atenção. No Antigo Testamento, o povo de Deus, ele trabalhava durante a semana 6 dias, aguardando o 7º dia. Ou seja, era algo que apontava para frente. Eles aguardavam o dia do descanso, eles aguardavam algo. Mas agora, após a ressurreição de Jesus, nós já começamos a semana no seu primeiro dia, em comunhão com o Senhor e com o seu povo, sendo equipados para a nossa semana. Ou seja, a obra de Cristo já realizada nos equipa, nos traz energia e esperança ao longo da semana. É uma mudança total de perspectiva. O Antigo Testamento aguarda, aponta para algo que vai chegar. Agora as coisas mudaram. O que eles aguardavam já chegou. Jesus Cristo já veio. E é a partir daquilo que ele veio, que ele fez, que nós então vamos dar seguimento àquilo que nós fazemos e trabalhamos. E esse princípio tem que acompanhar a gente em tudo que a gente faz, na nossa vida de uma maneira geral. A obra de Cristo de redenção que vimos no Evangelho de Marcos, ela é transformadora. A partir do momento em que somos alcançados por Jesus, a nossa vida deixa de ser uma busca por algo que nos preencha, que nos complete, que nos traga alegria, para mostrar isso que já nos alcançou. Nós já encontramos o que nos completa e o que nos traz alegria. E isso é mostrado no texto aí, na vida de Maria Madalena. Você viu? Ela era uma mulher, e o texto diz, ele conta aí um relato histórico da vida dela, que ela era uma mulher da qual Jesus expeliu 7 demônios. Ou seja, em algum momento da vida dela, Jesus passou por lá e a transformou. Jesus passou por lá e libertou aquela mulher. A partir disso, então, aquela mulher encontrou o que a completava, encontrou aquilo que a trazia alegria, e ela viu que não tinha nada melhor, então, do que partir agora e seguir ao Senhor na sua vida. Veja que, após a transformação dela, Marcos, ele já fala para nós, e partindo ela, porque ele continua a história. Ela foi transformada há muito tempo, mas agora ele continua a história no tempo que estamos aqui, pós-ressurreição de Jesus. Jesus, então, anuncia para ela, aparece para ela, e ela então parte e vai anunciá-lo. Por quê? Porque a vida dela já havia sido transformada, e ela quer anunciar isso. E essa é outra verdade que a gente precisa aprender a respeito da fé que nos foi dada. Maria Madalena saiu para anunciar com alegria ao seu Senhor que havia ressuscitado. A gente vê também 2 discípulos que Jesus aparece a eles. Eles estavam a caminho do campo. Provavelmente esses versículos de Marcos aí, o 11, e o 12 e o 13,
se referem a um outro texto que está lá em Lucas. Vocês lembram do texto de Lucas? Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Marcos ele faz um resuminho aqui de 2 versículos sobre isso. Esses 2 discípulos também começam a anunciar que Jesus foi ressuscitado. Tanto Maria Madalena quanto esses discípulos falam aos apóstolos. E o texto diz que eles não creram. Não creram em um primeiro momento, né? E aí vem a pergunta, será então que a fé só vem se Jesus literalmente ou visivelmente aparecer e se mostrar para os seus? Porque perceba, os discípulos só creram na ressurreição, mesmo eles já tendo ouvido que o próprio Jesus, que tinha previsto que ele ressuscitaria, eles só creram quando Cristo apareceu para eles diretamente. É o que está no versículo 14, veja lá. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Essa parte final do versículo responde para nós. A fé não só vem para quem vê Jesus, ou quem vê algo literalmente pelos seus próprios olhos, mas é pelos olhos da fé. Porque veja o princípio que Jesus está ensinando aí. A fé vem de forma suficiente apenas pelo testemunho daquilo que é verdadeiro. Jesus está os repreendendo porque eles deviam ter crido em Maria Madalena. Eles deviam ter crido nos 2 discípulos a caminho do campo. Eles tinham o testemunho da verdade diante deles para crer. Aí daí você pode dizer, mas não são eles tinham pelo menos testemunhas oculares. Nós não temos essas testemunhas oculares. Nós não temos esse mesmo testemunho daquelas pessoas. Não, a gente não tem. Mas a gente tem algo melhor. Você sabia disso? A gente tem algo melhor. Nós temos mais do que a igreja primitiva tinha pós-ressurreição de Jesus. Nós temos o testemunho da verdade completo nas nossas mãos. Nenhum dos apóstolos tinha o evangelho de Marcos, nem de Lucas. Nenhum dos apóstolos tinha nenhum dos livros do Novo Testamento, porque eles ainda nem haviam sido escritos. Nós temos isso completo, a palavra de Deus completa em nossas mãos. Esse testemunho é suficiente para a fé. Meus irmãos, a fé que nos foi dada e que chegou até nós é fundamentada na palavra de Deus, que está completa diante de nós. Então nós estamos melhor equipados até do que os próprios apóstolos, sabia disso? Nós temos tudo aquilo que Jesus pretendia, porque nós já temos 2000 anos de história. Você tem tudo que você precisa para crer, para confiar, para se alegrar. Você pode ler a sua palavra, a palavra de Deus, a hora que você quiser. Inclusive nós brasileiros, a gente está numa situação que nenhum dos apóstolos jamais sonhou que teria. Veja, você tem liberdade de vir para a igreja e ouvir a pregação semanalmente, participar da escola dominical todo domingo. Você também tem a Bíblia. Se você não tiver dinheiro para comprar, você pode ter um celular e baixar um aplicativo que é de graça, que tem lá o texto da Bíblia todo para você, e você tem diversos e diversos recursos para conseguir estudar ela. Você também tem a igreja próxima da sua casa. E eu não estou falando só dessa aqui, não. O que não falta é igreja. Tem tanta igreja por aí, eu não estou dizendo que são igrejas, todas são boas e todas falam a verdade. Tem muita igreja que precisa melhorar. Mas a gente tem essa oportunidade de ter a igreja próxima. A gente também tem irmãos na igreja com quem a gente pode contar. Eu estou com uma dificuldade, eu tenho alguém a quem eu posso solicitar ajuda, solicitar auxílio. Meus irmãos,
Tudo isso que o Evangelho de Marcos nos contou se expandiu, se desenvolveu. E essa fé chegou até nós. E a gente tem que ser grato e nos alegrar com essa fé que nos foi dada. Infelizmente, hoje em dia, a gente escuta tanto crente nas redes sociais ou por aí, que quando quer falar da igreja, só quer falar mal. Ah, mas aquela igreja tem problema disso. Ah, a igreja outra tem problema daquilo. Meus irmãos, quanta graça a gente tem aqui diante de nós. Quanto amor de Deus em trazer tudo isso à disposição para nós, e nós temos liberdade de usufruir de tudo isso. Que a gente seja grato e se alegre com essa fé que nos foi dada. Mas não só isso. Essa fé também nos traz responsabilidades. Ela nos molda. O Evangelho moldou essa nossa fé, mas nós temos responsabilidades. Não é à toa que uma frase que se tornou conhecida aí, escrita numa história em quadrinhos: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Esse é o segundo ponto do nosso texto, sobre a comissão, as responsabilidades que nós recebemos. Então, em segundo lugar, a gente tem que ver a fé compartilhada. Veja aí o versículo 15 do nosso texto. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse pequeno versículo, bem pequenininho, nos ensina uma porção de coisas. A primeira delas é que Jesus comissiona seus discípulos a fazer o quê? Compartilhar dessa fé. Ou seja, não é para que aquilo que Jesus fez, não é para ficar guardado para a gente. O mundo inteiro precisa conhecer. E o nosso dever é compartilhar essa fé. E como ele manda fazer isso? Ele diz por meio da pregação. Muitas vezes a gente fala nesse versículo e foca no id, né? O id, o ir. O ir é importante, mas o verbo principal aí da frase é pregar. Ele é o centro, ele é o foco. O id também é importante, mas ele não significa somente sair da sua cidade ou ir para algum lugar, só o missionário que faz isso. Não, o id a gente pode ver como uma ideia de disposição nossa para obedecer ao chamado que é pregar. E pregar o quê? O versículo diz também, pregar o evangelho. Evangelho significa boas novas ou uma boa notícia. E é a boa notícia da salvação que nós temos que pregar. Inclusive, algo interessante aqui em Marcos. Você lembra como é que o Evangelho de Marcos começa? Veja lá, Marcos 1:1. Primeiro versículo do Evangelho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, a gente tem que pregar o que Marcos começou a anunciar lá no versículo 1. Até aqui, tudo isso é evangelho. Tudo isso aqui que nos foi contado é a boa notícia do evangelho. Então eu tenho que decorar isso aqui tudo? Não. Vamos pegar as partes principais. A boa notícia, meu irmão, é que Deus, Ele estava lá no céu, em toda a sua glória, e Ele resolveu se encarnar e vir ao mundo para trazer salvação, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos. A boa notícia é que essa obra de Jesus nos reconcilia com Deus. A boa notícia é que nós temos um caminho, uma direção até o nosso Senhor por meio de Cristo. A boa notícia é que Ele morreu para pagar o preço da nossa rebeldia. A boa notícia é que Ele ressuscitou e venceu a morte para nos oferecer
esperança de que um dia nós estaremos juntos, incorruptíveis como Ele. Não é difícil pregar o Evangelho. Basta contar a boa e velha história. É essa que nós ouvimos desde o início do Evangelho de Marcos. E a nova pergunta é: a quem a gente tem que pregar? O versículo diz também: a toda criatura. É sem exceção. Todo mundo precisa ouvir o Evangelho. Todas as pessoas. Esse é um dos nossos objetivos nessa igreja. Então a gente quer alcançar o mundo inteiro. Não, a gente não consegue ir para todos os lugares do mundo. Mas a gente foi colocado aqui nessa região. E essa região faz parte do mundo. E é nosso dever cuidar dessa região, pregar nessa região, alcançar as pessoas dessa região. A gente já tem feito isso. A pregação de domingo é isso. Mas a gente pode fazer muito mais. E quando eu digo a gente, é todo mundo mesmo. Não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só o diácono. A gente não pode esperar isso só dos líderes. Por quê? Porque Deus capacitou e equipou cada cristão. O Evangelho moldou, como a gente viu no primeiro ponto, todos os cristãos que creem em Jesus. Não foi só a mim, mas a cada um de vocês também. Nós fomos comissionados a pregar o Evangelho, todos nós. E Deus nos equipa para fazer tudo isso. Inclusive, os próximos versículos vão nos ajudar nisso. Mas antes de falar disso, o que acontece depois que a gente prega? Versículo 16, olha o que Marcos diz. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Primeira coisa importante a dizer: os resultados da pregação não dependem de você. Pode tirar esse peso das suas costas. É claro que se a gente estiver pregando uma mensagem errada, ou se a gente estiver despreparado para pregar, os resultados tendem a ser piores mesmo. Mas, meu irmão, é Deus quem converte corações. É Deus quem chama, é Deus quem toca, é Deus quem transforma. Você pode descansar na providência de Deus. Mas Jesus dá duas opções aí, para quem ouve o Evangelho. Ele diz: aquele que crê e aquele que não crê. Não tem em cima do muro. Ou você crê, ou você não crê. E a pessoa vai arcar com as consequências da opção em que ela se encaixou. Primeiro vamos falar daquele que crê. A fé é o instrumento da salvação. Aquele que crê vai ser salvo. Só que tem uma coisa aí no meio do texto, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Não significa que o batismo ele é obrigatório para ser salvo. Não, a gente tem até exemplos bíblicos que muito provavelmente pessoas não foram batizadas e foram salvas. Lembre, por exemplo, do ladrão na cruz. Ele morreu logo em seguida que ele se converteu. Mas o batismo, ele é o símbolo externo da salvação. Quando a fé te transforma internamente, quando você é chamado pelo Espírito Santo e você é inundado pela fé, você é transformado, e a partir daí você quer anunciar isso. Esse é o motivo do batismo. Significa que aquele que crê precisa ser marcado como um crente em Jesus Cristo. Sabe o que Jesus está falando aqui? É como se ele estivesse falando: eu desejo que todos os meus discípulos sejam identificados como discípulos. Para isso que serve a marcação. É por isso que a gente batiza, para declarar diante da igreja e também do mundo que nós fomos alcançados pela fé salvadora em Jesus Cristo. Inclusive os nossos filhos.
Nossos filhos, as crianças, também devem ser batizadas. Por quê? Porque elas não estão excluídas da família da fé. Elas fazem parte da família da fé também. E precisamos marcá-los também como parte do povo de Deus. E quem não crê? A pregação do Evangelho, a gente viu que é um instrumento da salvação, mas ela também é um instrumento de condenação. Por quê? Porque aquele que não crê, Jesus diz, será condenado. Veja que Jesus ele não tinha muito problema para falar o que era verdadeiro, né? A gente muitas vezes quer falar só da parte boa. Creia e seja salvo. Mas, meu irmão, a segunda parte é importante, porque a condenação é real, inferno é real, e o mundo precisa saber das consequências de não seguir Jesus. A gente não pode evitar essa parte da pregação. A boa notícia é que Cristo veio buscar e salvar o perdido. Mas quem não der ouvidos para a boa notícia, significa que vai continuar perdido. Se atente a isso, meu irmão. Em seguida, Jesus apresenta as capacitações daqueles que creem. E ele fala de alguns sinais aqui que vão acompanhá-lo. Está nos versículos 17 e 18. Ele vai falar, por exemplo, de expelir demônios. Ele vai falar de pessoas que falam em novas línguas. Ele vai falar de pegar em serpentes, de beber veneno e não morrer, de até impor as mãos sobre doentes e curá-los. E aí, depois de ver essa lista, talvez surja o questionamento na sua cabeça: mas que lista é essa? Porque eu, sinceramente, não vejo muito crente aí que faz esse tipo de coisa. Tem até umas igrejas que interpretam mal o texto e tentam fazer esse tipo de coisa. Ouvi dizer que tem uma igreja de pregadores que pregam com cobras nas costas, por causa desse texto. Não entenderam nada, porque não é isso que o texto está dizendo. Essa lista não está dizendo para você sair por aí pegando em cobra. Não está dizendo para você sair por aí falando: eu sou crente, vou beber esse veneno e vou ficar de boa. Não, meu irmão. Não está dizendo para você sair repreendendo todo mundo, falando que é demônio e falar: agora você está curado em nome de Jesus. Não vai dar certo. Porque não é isso que o texto está ensinando. A gente crê que o texto aqui está fazendo uma lista de dons que nós chamamos de extraordinários. Deixa eu explicar isso. A Bíblia trata de vários dons. E ela sempre coloca dons como esses, dons importantes como esses, como extraordinários. Por quê? Porque eles são dons de fundamentação da igreja. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, está escrito que os crentes são edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Dos apóstolos e profetas, né? Está escrito isso, porque ele vai para o Antigo Testamento também, dos apóstolos e profetas. E apóstolos e profetas a gente vê fazendo essas coisas aqui. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz que as credenciais dos apóstolos foram apresentadas por meio de sinais e prodígios. E vários desses sinais ditos aí no texto, a gente encontra na palavra de Deus sendo cumprido por apóstolos. Por exemplo, se você for no livro de Atos, você vai ver Pedro e Paulo fazendo curas milagrosas. Tem alguns textos que são até impressionantes, que pessoas corriam para simplesmente passar pela sombra do apóstolo para serem curadas. Você vê também eles expelindo demônios facilmente, falando no nome de Jesus. Paulo, no fim de Atos, por exemplo, tem um episódio em que ele é picado por uma cobra e nada acontece com ele. As pessoas no livro de Atos também falam em línguas que não são as suas línguas maternas,
após a pregação dos apóstolos, e a gente vê isso tanto no Pentecostes, como na casa de Cornélio, né, representando aí os gentios. Você percebeu que tudo isso está relacionado aos apóstolos? Ou aos líderes de uma maneira geral? Porque a gente também vê isso em Filipe e Estevão, que eram diáconos ali na igreja. Sabe por que isso acontece? Porque isso é um momento único em que a igreja está sendo fundada. O ensino dos apóstolos é o fundamento da igreja. Isso está lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Diz que a igreja perseverava e continua a perseverar na doutrina dos apóstolos. Jesus escolheu aqueles 12, juntamente com Paulo, para serem os fundadores da igreja e a estabelecerem. Deixa eu dar um exemplo. Quando um prédio ele é construído, a primeira coisa que você faz é o fundamento. É a base. E a partir da base você vai fazer toda a construção. Você não constrói o fundamento mais de uma vez. Você não coloca um fundamento no meio. Fundamento pressupõe uma base que vai ser feita uma vez ali e pronto. A partir daí é a construção. É isso que está acontecendo aqui na igreja. À medida que a igreja foi se estabelecendo, foi sendo fundada, esses dons foram se tornando cada vez mais desnecessários, pois o evangelho já estava sendo confirmado. É por isso que quanto mais a gente vai chegando no fim de Atos, mais se observa nas cartas também, ao longo da Bíblia, cada vez menos aparição desses dons. Por exemplo, você pega a lista de coisas que os oficiais precisam fazer, os presbíteros e os diáconos. Engraçado que lá em nenhum momento aparece nenhum desses dons aqui. Não aparece falar em línguas, não aparece profetizar, não aparece impor a mão e curar. Mas eles são os líderes da igreja. Porque a igreja já estava fundamentada pelos apóstolos. Outro exemplo, lá em 2 Timóteo, provavelmente antes de Apocalipse, uma das últimas cartas a serem escritas. Certamente a última carta de Paulo a ser escrita. Lá é dito que Paulo ele deixou um doente em uma cidade. Uai, mas Paulo não tinha o dom de cura? Por que ele não curou ele? Porque à medida que o tempo passava, esses dons extraordinários iam cessando. Assim como quando os apóstolos morreram, o apostolado cessou completamente. Hoje nós não temos mais apóstolos. Hoje nós não temos mais profetas como era no Antigo Testamento. A gente pode até dizer que um profeta diz tal coisa, mas aí é no sentido de proclamar a palavra que está aqui. Porque o significado de profetizar é proclamar mesmo a palavra. Mas não no sentido em que Deus fala e é uma revelação. Não temos mais isso. Aí você pode perguntar, isso significa que não existem então mais curas, mais expulsão de demônios e tudo mais? Não, não é isso que significa. Mas significa que não há mais pessoas com dons como esses, que façam esse tipo de coisa a hora que quiserem, que isso sai delas, do corpo delas, como Pedro, que as pessoas passavam pela sua sombra e eram curadas. Não. Mas nós temos dons ordinários, não extraordinários, para a edificação da igreja. Certamente também nós temos a disponibilidade de orar e pedir para que Deus haja, porque Deus ainda age milagrosamente. Você pode pesquisar aí, deve ter vários e vários relatos de milagres acontecendo. Pessoas em que era impossível a cura e foram curadas. Mas não porque alguém tem esse poder e esse dom. Não. Isso cessou, era para a fundamentação da igreja. Em resumo, o que eu quero dizer é que apesar de não termos esses dons extraordinários,
Nós temos um Deus que continua a agir por meio do seu povo. A gente pode orar, a gente pode interceder, a gente pode ajudar como a gente puder. Deus nos deu dons para edificar a igreja, como dom da oração, do serviço, da hospitalidade, da misericórdia, do ensino, de liderança, de gestão para governar a igreja. E assim nós somos capacitados para edificar a igreja. E mais, como eu já disse, nós temos a palavra de Deus já estabelecida, coisas que aquele povo não tinha. Então, de certa forma, estamos em um momento melhor mais uma vez. A igreja já está formada, nós já somos parte dela. O que a gente precisa descobrir é o que Deus requer de nós com aquilo que Ele nos capacitou a fazer. A gente viu então a fé que nos foi dada e que nos molda, a gente viu agora a fé que deve ser compartilhada e Deus nos equipa para isso. E por fim, esse último ponto é mais rápido, a gente vai ver a fé que é ancorada, que nós podemos confiar e depositar nossa fé em algo. E é essa motivação que vai ser trazida por Marcos nos 2 últimos versículos do texto. Então, em terceiro lugar, vamos ver a fé ancorada, versos 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu vou elencar aqui 3 motivos pelos quais você pode ancorar a sua fé. E por ancorar a sua fé, eu quero que você entenda ou pense, por exemplo, num barco. Um barco a gente pensa em âncora, né? O que ele serve a âncora? Para ele travar, para ele não ser levado pelas ondas, para ele não ser levado pelo vento. Ele trava em alguma rocha, em algum fundamento. E aí, então, ele não é carregado. É nesse sentido que eu quero que você pense nesse último ponto. A gente tem no que se segurar, no que se motivar. Então, eu vou dar 3 motivos para isso. Primeiro, a gente pode ancorar a nossa fé no supremo governador e rei, Jesus. O texto diz que depois de Jesus dar suas instruções finais, ele sobe aos céus. Mas não é só uma subida para ele voltar para Deus, porque acabou a missão e agora ele vai descansar. Não. Jesus toma assento no lugar que é seu de direita. Ele diz que ele vai à destra do Pai, ou seja, ele se senta em seu trono para reger o mundo. Isso indica que ele é Senhor e Deus de todas as coisas. Ele governa do seu trono nos céus, até o dia em que voltará para buscar o seu povo. A gente até falou um pouco sobre isso de manhã, que a gente não precisa ficar desamparado, porque a gente tem alguém no céu que intercede por nós, que nos ama, que governa esse mundo e nada passa despercebido pelos seus olhos. Ele é o soberano Senhor sobre todas as coisas e isso deve ser motivo de confiança para nós. Segundo motivo pelo qual você pode ancorar a sua fé, o texto diz, na cooperação de Deus. O texto diz que os apóstolos partiram para cumprir as ordens de Jesus depois que ele subiu aos céus. E perceba aí que em nenhum momento Jesus diz que vai ser algo fácil. Em nenhum momento Jesus diz que todo mundo que ouvir os apóstolos vai crer, vai ser transformado. E a gente sabe que esse mundo caído fecha os olhos, tapa os ouvidos para as coisas de Deus. Muitas vezes cristãos são perseguidos e zombados por causa disso também. Mas veja algo que o texto nos diz aqui. O Senhor cooperava com eles. Ao exercer o ministério aqui, ao usufruir dos seus dons, você pode saber que Deus coopera junto contigo, Ele anda junto contigo, Ele trabalha junto contigo. Deus não é um Deus que está longe, mas ele também está perto de nós por meio do seu Espírito que nos conduz,
que nos guia, que nos capacita, que nos conforta quando é necessário. Você pode ancorar a sua fé que Deus está junto contigo. Terceiro motivo pelo qual você pode ancorar a sua fé é que Deus confirma tudo isso em sua palavra. É o que está escrito aí no final do versículo. Por que a gente dá tanta ênfase na palavra de Deus, na Bíblia? É porque é ela que vai confirmar para você, meu irmão, que Cristo, Ele é o seu Senhor e cuida de você. É porque ela que vai confirmar para você que o Espírito Santo age por meio de você, que Ele coopera por meio de você. É nela também que você vai encontrar relatos e fatos fidedignos que compõem a história do Evangelho. Porque ela também é um meio de graça para nos aproximar de Deus e nos guiar. Não é à toa que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus irmãos, esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, como Marcos disse para nós lá no primeiro versículo do seu livro. E é o princípio porque o Evangelho continuou sendo revelado após a ascensão de Jesus. E continuamos a perseverar e ser transformados por meio desse Evangelho até hoje. Mas o que nós vimos é que Jesus conquistou um novo começo para nós. Por meio de Cristo, nós temos uma nova chance de caminharmos segundo o querer de Deus. E além de nos abrir esse caminho, Ele nos ensinou a trilhar esse caminho e Ele nos capacitou a trilhar esse caminho até Deus. E esse é o nosso desafio. Que a gente possa se lembrar da grande transformação que essa fé que nos foi dada causou em nós. Que a gente possa se lembrar que nós temos responsabilidades a partir dela também. Fomos comissionados a compartilhar dessa fé. E por fim, que nós não saiamos daqui sem aquecer o nosso coração nas motivações trazidas por Cristo, em que nós podemos ancorar a sua fé nele, na sua cooperação, na sua palavra. Tal como o Evangelho de Marcos não termina no último capítulo de Marcos, mas ele tem a sua continuação em Atos e nas cartas, e se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de pregar e participar de uma série também de pregações em cada um desses livros. A transformação em nossas vidas não termina ao final daquela oração que um dia talvez você tenha feito para que Jesus entrasse no seu coração. Porque muitas vezes a gente acha que, se já aceitou o Evangelho de Jesus, faz uma oração e pede para ele entrar no seu coração. E pronto, você acha que isso é suficiente. Irmão, o Evangelho não termina aí. O nosso caminhar com Cristo deve ser diário e deve ser intenso. Ao longo de todo esse quase 1 ano e meio de pregações em Marcos, eu não sei vocês, mas eu conheci melhor o meu Salvador. Eu entendi melhor o seu intenso amor pelo seu povo e a maravilhosa redenção de Deus por meio da obra dele. Do tanto que ele fez e o que ele pede é muito pouco para nós. E mesmo que fosse muito, após ler isso aqui, eu daria de bom grado, porque não há nada mais, para usar as palavras que Marcos muitas vezes utiliza no seu texto, não tem nada mais maravilhoso, surpreendente e às vezes até amedrontador do que seguir a Jesus. Mas esse é o único caminho que vale a pena seguir. E eu vou te convidar a continuar seguindo esse caminho juntamente conosco aqui nessa igreja. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pelo Teu Evangelho, pela Tua palavra que nos ensina. Muitas vezes ela nos corta, nos confronta, porque nós somos falhos. Mas Deus,
após lermos aquilo que o Senhor fez, entendermos a tua obra, o que mais vem no nosso coração e na nossa mente é conforto, porque sabemos que o Senhor fez aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer e nos possibilitou salvação e reconciliação contigo. Obrigado, ó Deus, por essa palavra. Obrigado, ó Deus, pelo teu evangelho. É o que nós oramos e agradecidos no nome de Jesus. Amém.